Mesmo o circense, sendo omitido da história das artes, ele sempre teve consciência do seu valor. Circo é a paixão nossa. A gente vive e respira circo. A alegria da criança é o sorriso do palhaço. E o sorriso do palhaço é a alegria da criança. Olá, seja muito bem-vindo ao Apartes Grandes Reportagens, programa que traz para a TV os bastidores das matérias da revista Apartes. Sempre em destaque os temas importantes para a nossa cidade e para todos os paulistanos. Hoje nós vamos entrar no universo do circo, aproveitando que em abril o prefeito Fernando Haddad sancionou a lei que cria o programa Circo Popular, após o projeto do vereador Marquito do PTB ter sido aprovado na Câmara Municipal. E para contar mais desta reportagem especial, eu vou conversar com dois jornalistas. Para começar o programa aqui comigo, o jornalista Fausto Salvadori, de volta ao Apartes Grandes Reportagens. Bem-vindo mais uma vez ao programa, Fausto. Obrigado pelo convite, Carol. Para começar o programa, como que foi o processo de escolha, deste tema? Tudo começou com o projeto do vereador Marquito? A Câmara já tem algumas atuações na área do circo já faz algum tempo. Tem o vereador Toninho Paiva faz homenagens permanentes a artistas circenses também. Então a gente já estava de olho nesse tema já fazia algum tempo. Eu pessoalmente gosto do tema, já tive experiência com palhaço também. Legal, sério? Quando foi isso? Eu fiz algumas vivências de um grupo que chama Retiro de Palhaços, lá em Parelheiros, com uma dupla de palhaços que é o Carlos e a Celeia Biagioli. Você fica uma semana no sítio Parelheiros para descobrir o palhaço que existe dentro de você. Então, eu já gostava do tema, né? Uhum. E quando apareceu esse projeto do vereador Marquito, que é uma contribuição muito efetiva da Câmara dentro desse universo, que você vai ter escolas de circo sendo criadas na periferia, a partir desse projeto, que agora virou lei, aí foi a chance da gente abraçar esse tema e fazer uma reportagem na revista. E Fausto, o vereador Marquito, ele é muito conhecido na televisão, né? Ele já passou pelo circo? Sim, ele foi artista de circo. Durante muito tempo, o circo forneceu artistas para a TV. O Didi, Renato Aragão, dos Trapalhões é um exemplo. E muitos artistas de circo também, aliás, muitos artistas de TV também se apresentavam nos circos. O circo que a gente visitou, o Moscou, contou que ele já recebeu artistas como Zé Ramalho, Chitãozinho Chororó se apresentaram no circo dele. Havia um espaço, um intercâmbio muito grande entre as TVs e os circos. E como que este programa vai funcionar na prática? Esse programa ele vai aplicar, vão ser aulas em várias modalidades. Vão ser ensinadas malabares, história do circo, ações aéreas. Cada uma das modalidades que existem no circo vão ser ensinadas para jovens e crianças. E qual que é a expectativa? É promover atividades além do turno escolar para crianças e adolescentes ou é realmente formar novos profissionais, novos artistas do circo? Vai ser fora das salas de aula, vão ser colocados em locais. Eu falei com o secretário da Cultura, Nabil Bonduque, que disse que, em princípio, vai ser aplicado em 2 subprefeituras. A ideia é ensinar técnicas de circo, não necessariamente para formar artistas circenses. Se algum deles virar um artista, ótimo, mas o objetivo principal é que, ao você trabalhar com técnicas como malabares, você trabalhar com trapézio, a pessoa redescubra o próprio corpo, descubra noções de socialização, de companheirismo, de trabalhar em conjunto, que o circo trabalha com tudo isso. Sim. E isso ajuda a socializar, ajuda você a se conhecer melhor, a se relacionar melhor com as pessoas à sua volta, né? O palhaço, que eu conheço um pouco, né? O palhaço tem muito a ver com você aceitar os defeitos que você tem. E quando você aceita os defeitos que você tem, você vira mais humilde, você aprende a se relacionar melhor com você e com o outro também. E você visitou o grupo, Pombas Urbanas, lá na cidade de Tiradentes. Como que foi essa experiência? Pombas Urbanas é um projeto bem interessante. Eles têm um grupo de circo que chama o Grupo Palombar. E o que é mais interessante, eles conseguiram criar uma experiência artística sustentável na periferia. Ali é a cidade de Tiradentes, um lugar que até há pouco tempo não tinha nada, né? Quando eles surgiram mesmo, eles eram o único local, a única referência que tinha de qualquer coisa lá. Nem hospital tinha na época, não tinha nada. Só tinha Pombas Urbanas, grupo de teatro.
E hoje, passado desde 2004 que eles estão lá, eles criaram uma estrutura gigantesca de espetáculos em várias áreas. E na área do circo, são 10 artistas do grupo, todos moradores desse cidade de Tiradentes, todos que vivem de circo. Né? E o que os artistas tradicionais acham dessa nova versão, né, do circo? O circo ele saiu da lona, né? O circo tradicional de lona, ele é só hoje mais uma das vertentes do circo que existe por aí. O circo hoje está nos teatros, está nas academias de ginástica, o circo está em várias versões. Até onde eu pude ver, não há um conflito. Eles aceitam e gostam dessas novas áreas, até porque abre mais caminho de mercado de trabalho para eles, né? Eles têm mais locais onde eles podem se apresentar, dar aulas. E falando de circos tradicionais, você visitou o Circo Moscou, né? Como que foi lá a sua visita? O Circo Moscou é um circo tradicional, familiar, que existe já há várias décadas. As pessoas que estão lá são netos, bisnetos, filhos de artistas circenses. É um circo tradicional, nos moldes mais antigos que existe, né? E a gente visitou em 2 momentos, né? No dia que ele estava sendo erguido, lá no endereço lá em São Bernardo do Campo, e no outro dia que ele ia se apresentar. É legal você ver que o artista circense não tem aquela divisão, o artista que fica no pedestal e o técnico, né, que produz as coisas. Ali todo mundo põe a mão na massa, o mesmo cara que vai brilhar no palco também se apresenta, tem a função de fincar a estaca, meter a mão no barro, fazer as coisas. É como se aqui na TV a gente repórter fosse aqui mexer nos cabos, fazer tudo, não tem uma separação, todo mundo é tudo lá. Fausto, a gente separou um trecho da gravação que mostra a visita do Fausto ao Circo Moscou. Veja como foi. Não consegue hoje em dia ter circos como antigamente, o senhor Rolando Garcia e outros, e eu também, porque você tinha os animais que atraíam o povo para o circo. Eu saía com as carretas na rua, cheio de animais na rua, fazendo aquelas passeatas, aquelas coisas, o circo abarrotava de gente. Hoje em dia não tem mais isso no circo, o que acontece? Tem gente aí com 30, 40 anos de idade, nunca viu um macaquinho, nunca viu nada de perto. Só vê pela televisão, vê falar que às vezes não pode ir no zoológico, não vai. Quando estava no circo, não, já era aquela, né? Prejudicou muito os circos, essa retirada dos animais? 80%. Tinha que ser o seguinte, o animal é maltratado, aprende os animais. Os meus nasciam, o que eu fazia? Ali é uma varanda que eu tenho aqui, baixo aquele processo, aquela varanda. Os meus, os leãozinhos, tudo ficava tudo dentro de casa. Igual cachorro, rodando tudo dentro de casa. Macaco nascia, os chimpanzézinhos, ficava tudo dentro de casa, dentro dos treinos dos meus filhos. No vídeo dá para perceber, né, que o seu Jorge, dono do circo, fala com muita nostalgia dos anos dourados, né, dos circos. O circo, ele perdeu público e prestígio atualmente? Talvez mais prestígio do que público. Tem uma pesquisa feita pela Fundação SEAD que mostra que 72% da população brasileira vai ao circo. Então, no interior, nas periferias, o circo ainda continua sendo uma opção muito vista. Eu acho que ele talvez tenha perdido mais prestígio, especialmente junto às classes mais altas, do que realmente público. E quais são as dificuldades que não só o Circo Moscou, mas todos os circos tradicionais enfrentam hoje em dia? Os circos tradicionais, falando com a Bel Toledo, que é da cooperativa de circo, ela conta que é uma das poucas atividades artísticas que depende só da sua bilheteria. Se pegar o cinema, por exemplo, o cinema ele vive só de lei de incentivo fiscal, basicamente. Um filme, quando ele fica pronto, ele já está pago na produção. O que entrar de bilheteria é extra. Vários filmes são feitos, não precisa ter não precisa que nenhuma pessoa assista o filme, ele já está pago. O circo é justamente o contrário. Toda a renda do circo, os circos de lona tradicionais, vem basicamente da bilheteria. Eles são uma das poucas atividades artísticas que hoje em dia sobrevive basicamente só das pessoas que pagam para ver o que eles estão apresentando. E Fausto, o dono do Moscou, o seu Jorge mesmo, falou que
O circo até perdeu um pouco de prestígio porque eles não podem mais utilizar animais. Só que é uma lei, né, que foi sancionada exatamente para preservar os animais, porque muitos circos maltratavam esses animais, né? Sim, é uma lei aprovada na Câmara Municipal em 2005. No mesmo ano foi aprovada uma lei estadual também. Você tem várias leis em vários estados, cidades que também vão nesse sentido de proibir o uso de animais do circo. Ela atendeu a uma questão que você tinha muitas denúncias de maus tratos em circo, vários casos de animais abandonados, vários zoológicos que recebiam animais de circo que não tinham sido maltratados. O que os artistas circenses reclamam é que por que você continua tendo animais em comerciais, em propaganda, em rodeios? Porque só o circo foi atingido nessa lei, né? É uma questão que eles colocam. Mas é uma questão complicada, porque do dia para a noite eles perderam todos os animais que eles tinham. E isso foi um impacto muito grande para eles. Economicamente, foi algo difícil para eles se adaptarem. Embora, no geral, as pessoas que trabalham com defesa de direitos dos animais dizem que a lei era muito necessária, porque não tem como você fiscalizar circos que estão rodando pelo interior do país em vários locais diferentes, se eles maltratam ou não os animais. E o incentivo, falta incentivo para os circos tradicionais? Sim, como eu falei agora há pouco, é uma das poucas atividades que depende unicamente da sua bilheteria para sobreviver. Não tem, ao contrário do que você vê com teatro, cinema, esse financiamento estatal que você costuma ter por meio de lei de incentivo, por exemplo. Vamos ver mais um trecho da visita do Fausto ao Circo Moscou. Enquanto a lona não estiver em pé, não tem credibilidade o circo ainda. Agora, a hora que levantar a lona aqui, daí muda totalmente. Você pode vir aqui a semana que vem, você vai sentir já que o negócio já está em outro clima. Já. O tradicional circo ele tem que aprender a armar circo, soldar. Aqui não tem soldador, eu vou lá e soldo. Não tem eletricista, eu vou lá e faço. Não tem capataz para armar o circo, eu vou lá e eu armo. Não tem carreteiro, eu pego e vou dirigir carreta. Não tem esse negócio, a gente tem que aprender. O tradicional do circo tem que aprender de tudo um pouco. Quem é artista no circo não é só artista, tem que ser mais coisas. Mais também. coisa. Tipo, agora vocês estão trabalhando aqui tudo. A gente mesmo monta, desmonta. Liga a água, liga a luz, puxa a mangueira. Aqui é uma união, todo mundo aqui está pego. A maior parte que está vendo trabalho são tudo artistas. Casa é uma família. Está trabalhando e... Exatamente. Como não arrumamos um empregado braçal, a gente mesmo está pegando. As mulheres, os homens, está todo mundo junto. O circo ele contagia, né? A magia da... Você levantou a lona aí, já começa a criançada, já... vamos lá no circo, vamos lá no circo. Aí os pais acabam trazendo, né? Vem com a desculpa de trazer o filho, mas a gente também quer vir junto, né? Adulto e criança gosta do circo. Geralmente a desculpa é aquela, mas... Eles querem dar risada. Eu vim trazer meu filho, eu vim trazer meu netinho, mas aquela conversa, porque ele também quer vir no circo. Fausto, é interessante, né? Esse espírito colaborativo, como a gente já tinha falado até, é uma grande família. Isso eles passam de geração para geração, né? Todo mundo tem que fazer tudo no circo. O que o Jorge contou, por exemplo, como que era a rotina de uma criança de circo. Mal começou a andar, assim que ela acorda de manhã, ela já tem que ser treinada em todas as atividades circenses. O circo é tudo junto e misturado mesmo. Você não tem a separação entre quem trabalha e quem brilha, e também não tem a separação entre as diferentes modalidades de circo. A pessoa que faz malabares também tem que saber pintar o rosto e fazer palhaçada. Se um dia o palhaço ficou doente, você chama o mágico e o mágico vai fazer palhaçada. Se um dia o malabarista não pôde ir, você chama o mágico para subir no trapézio. Tem toda uma... E as crianças desde cedo são ensinadas a fazerem isso, né? Tem várias tradições que são curiosas. Tem a tradição do casamento, por exemplo. A moça de circo, se ela se casa com um homem de fora do circo, ela sai do circo, né? Agora, a moça de fora do circo, se ela se casa com alguém do circo, aí ela vai morar no circo. Tem várias tradições que se mantêm ainda. O papo está muito interessante, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com a Partes Grandes Reportagens. Estamos de volta com a Partes Grandes Reportagens, hoje mostrando os bastidores de uma matéria especial sobre o mundo do circo.
Comigo neste bate-papo, o jornalista Fausto Salvadori. Fausto, durante a reportagem, né, você falou bastante da história do Circo Moscou, que todo mundo faz tudo, e falou também da questão da periferia de São Paulo e também do interior. São sempre nestes locais que os circos costumam se instalar agora? Sempre. Você tinha uma tradição do circo na primeira metade do século passado, do circo se localizar em regiões mais centrais. O Largo Paissandu, durante muitos anos, foi o principal abrigo de circos de São Paulo. A partir do momento que você começa a ter muita especulação imobiliária, o terreno em São Paulo começa a ficar um local muito caro, e os circos também perdem uma parte do prestígio, hoje em dia é muito difícil para um circo se localizar numa área central. Então, os circos geralmente vão para o interior, vão para as periferias. E você fez uma visita também ao Centro de Memória do Circo, né? Como que foi essa visita? O centro é justamente localizado no Paissandu, né? Aproveitando essa primeira tradição do circo em São Paulo, que se localizava lá. Lá a gente falou com a Verônica, que é uma artista circense que hoje administra o museu, e ela mostrou um lugar que é bem interessante de se conhecer mesmo. Você comentou até do Largo do Paissandu. O Largo do Paissandu tem muito, né, a ver com a história do circo aqui na cidade de São Paulo. Sim, foi onde tudo começou. Os primeiros circos se localizavam ali. Era o endereço do circo em São Paulo. Olha, eu fiquei com vontade de saber mais sobre o Centro de Memória, então vamos acompanhar um pouco desta visita do Fausto ao Centro de Memória do Circo. O Centro de Memória está aqui no Largo do Paissandu. Aqui, as primeiras notícias que a gente tem, está aqui até na linha do tempo, datam de 1887, quando o circo Irmãos Carlos está montando a sua lona aqui. Durante muito tempo, o Largo do Paissandu é um lugar onde os circos montam suas lonas. Essa tradição ganha um relevo na própria história da cidade, na história das artes, porque na década de 20, a partir de 26, se instala naquele lugar o Circo do Alcibíades, que tinha como principal atração Piolim. Mas tem um momento que os circos param de montar suas lonas no centro, porque não resta terreno vago. Todos os terrenos são ocupados pelos edifícios, mas o Largo do Paissandu mantém essa tradição até o final do século XX, que aí é através do Café dos Artistas. O Café dos Artistas, é importante saber, não é um estabelecimento, é um evento. Para o circense é muito importante, que é o lugar que ele sabe, onde encontra um amigo, uma família, uma companhia, e que acontece aqui às segundas-feiras. É uma ideia, é um sonho que está sendo acalentada por várias gerações circenses. Porque mesmo o circense, sendo omitido da história das artes, ele sempre teve consciência do seu valor. Olha, a Verônica acabou de falar, né, dessa história do circo ser omitido da história das artes. Você acha que o circo é menosprezado e por quê? Pode ser que sim, de uma certa maneira, né? Você tem hoje já um resgate da história do circo. A própria Verônica é autora de livros sobre o assunto. O Centro de Memória do Circo mostra esse interesse em fazer essa busca. A linguagem de circo está cada vez mais presente no teatro e em outras áreas. Eu diria que é um menosprezo pelo próprio artista de circo tradicional, né? Ele vive muito mal no dia a dia. Ele tem que matar o leão por dia, embora os leões estejam proibidos, né? Então, mas figurativamente ele tem que matar o leão por dia para conseguir sobreviver. Então, eu diria que o artista de circo está mais esquecido do que a arte de circo. Parece que a arte do circo começa a ser cada vez mais valorizada. O Sesc faz um festival
todo ano, que é uma das atrações mais concorridas do Sesc, né, que é um festival de circo. Então, o circo enquanto arte, ele diria que ele está sendo cada vez mais valorizado. Já o artista de circo, especialmente o artista tradicional da lona, ele ainda precisa lutar muito para ter reconhecimento. Você acha que os grandes nomes do circo, eles receberam homenagens devidas? A Câmara fez várias homenagens, né? Vários artistas famosos do circo, como o Palhaço Piolim, o Torresmo e outros receberam homenagem. No próprio Largo Paissandu tem uma rua, que é a Rua Piolim, né? E tem uma placa colocada ali que foi instalada por uma ordem da Câmara, né? Em 1974, homenageando o Palhaço Piolim, que é considerado o maior artista do picadeiro. E Fausto, outra coisa que me intrigou, que a Verônica falou, o Café dos Artistas. O que é isso? Os artistas de circo sempre trabalhavam de terça a domingo. O único dia que eles tinham de folga era segunda-feira. Então, não era um café formal, era um hábito que eles tinham de se encontrar na região do Paissandu durante essa folga que eles tinham. Até hoje, a gente encontrou alguns artistas andando ali pela região, legal. né? E é um local, por exemplo, onde eles iam, artistas que não eram ligados a um circo específico, iam ali para procurar empregos temporários, que eles chamam de fazer cachê. Olha, o Fausto também teve acesso ao acervo do Centro de Memória do Circo. Vamos ver o que ele descobriu. Você vê que cada objeto é uma forma de perenizar a memória, né, a cultura circense. Cada um deles conta muita história. Conta muita história. Aqui é o esquete do barbeiro. É um pente. É um pente. Por exemplo, esse é um funil trucado. Trucado é com truque, né? É o Benedito e o Batatinha. O Benedito era do Landão, o ventríloco Landão, e o Batatinha do Iorga. Aqui é uma coleção de adestramento. Você tem as banquilhas dos tigres, as banquilhas dos ursos, e ali é um pronto-socorro, é quando o animal se machuca, então vai para essa jaula para poder cuidar da ferida, do machucado dele. A gente tem também clichês, como eram feitos cartazes, por exemplo, os cartazes pequenos, aqui o Palhaço Picolino, ou já os cartazes maiores, o clichê de... Cartaz. A arte gráfica, a história dos cartazes, ela tem uma parte importante no circo. Antes do fotorrito, né? Talvez a história do cartaz, ela é uma parte importante do circo. O Centro de Memória se debruça sobre o passado, mas não é para apoiar também o futuro, né? O presente e futuro do circo. O acervo tem muitos objetos. Qual foi o que te chamou mais atenção, Fausto? Tinha no número da barbearia, tinha uma navalha gigante e um pente gigante que era usado para fazer o número, que eu achei bem engraçado. A estrutura também que foi mostrada aí de adestramento, né? A jaula onde eram guardados os animais feridos, tudo isso impressiona bastante. Essa parte do acervo ainda não está disponível, né? É uma pena, mas a parte que já está disponível para o público é bem legal, vale o passeio, uma visita lá. E os bonecos de ventríloco, eles ainda existem? Tem, são bem interessantes de ver também. Eles existem nos circos ainda ou já sumiram, desapareceram? Isso eu não sei. Acredito que ninguém tem mais esse hábito, né, eu acho. A gente não ouve muito falar de boneco de ventríloco mais. Não sei, teria que dar uma pesquisada mesmo. E na sua avaliação, você acha que o circo, existe alguma possibilidade dele desaparecer? Olha, a Verônica, que é pesquisadora de circo, ela acha que se não for dado mais incentivo ao circo tradicional de lona, ele corre o risco de desaparecer. Outros pesquisadores acham que a Verônica exagera um pouco, até com a intenção de chamar atenção para esse problema. Mas o circo já enfrentou várias crises também. Ele começou a enfrentar crise quando surgiu a televisão, quando surgiu o cinema, quando surgiu a internet. É uma linguagem que está por aí sobrevivendo,
sempre concorrendo com as novidades que vão aparecendo, né? Fausto, você dividiu essa reportagem com outra jornalista da revista A Partes, né? A Gisele, que vai vir ao estúdio no próximo bloco. Muito obrigada pela entrevista e parabéns pela matéria. Obrigado, Carol. Vamos fazer um rápido intervalo no programa e já voltamos com mais circo aqui no A Partes Grandes Reportagens. Até já! Estamos de volta com mais A Partes Grandes Reportagens. Hoje mostrando os bastidores de uma matéria especial sobre o circo, que foi motivada pela criação do programa Circo Popular, após o projeto do vereador Marquito, do PTB, ter sido aprovado aqui na Câmara Municipal. Eu já conversei com o jornalista Fausto Salvadori nos 2 primeiros blocos do programa. Agora eu recebo a Gisele Machado, que também assina esta reportagem. Bem-vinda mais uma vez, Gisele, ao programa. Obrigada, Carol. Como foi sua participação nesta reportagem? Bom, eu fui basicamente cobrir a estreia do Circo Moscou, que o Fausto tinha ido cobrir antes, né? Tinha ido entrevistar o pessoal e tudo mais. E a estreia foi programada para um pouco depois e eu fui assistir os bastidores desse grande momento. Então você foi no espetáculo, né, na parte noturna, como que foi? Qual a expectativa? Pois a gente chegou super animado para ver como é que ia ser e tal, a estreia, né? E aí todos os artistas nos trailers se produzindo e aquecendo, todo mundo muito concentrado. E eu realmente achei que fosse lotar a casa, então perguntava para todo mundo. E aí, como é que tá a expectativa? Casa cheia? Casa cheia, com certeza. Todo mundo, né? E todo mundo focado nisso e tal. Não foi o que aconteceu, para minha surpresa, né? Eu nem considerei essa possibilidade de não ir ninguém para esse dia. E realmente na verdade, foi uma mãe com uma filhinha, né? E, enfim, estava todo mundo preparado, eles sabiam dessa possibilidade, né? Eles tiveram alguns problemas na divulgação, inclusive, e todos os contratempos de um circo familiar. Tem que pedir para instalar a luz, pode ser que não chegue no dia certo, pode ser que a água não chegue no dia certo. Eles ficaram 4 dias sem tomar banho, Nossa. Não tinha água, enfim. Então, eles próprios, mesmo otimistas, eles sabiam que tinha essa possibilidade de não dar espetáculo, né? Eles até têm um termo pronto já. Hoje vai dar ou não vai dar espetáculo. Mas foi muito curioso, né, que eles estavam todos ali, dá um trabalhão, né, se produzir. É uma produção forte, eles se dedicam muito para essa parte, né, e não deu espetáculo. Existe um público, um número certo para eles poderem apresentar o espetáculo? O pessoal que tinha ido antes, na parte da cobertura do Fausto, disse que se tem ali umas dezenas, né, de pessoas já dá para fazer, né? Poucas pessoas eles já fazem, porque eles já estão ali todos prontos, né? Já estão vivendo para isso mesmo, tal. Então não precisa ter muita gente, não. Eu acho que o circo familiar ele já está acostumado infelizmente a esse público baixo já, né? Já é uma realidade que não tira o foco deles, nem alegria, nada. Mas, enfim, um público pequeno eles já se apresentam. Gisele, nós vamos ver como que foi a sua ida ao Circo Moscou. Acompanhe. O circo é alegria, o circo também é cultura. O circo é uma das diversões mais antigas do mundo. Enquanto existir o sorriso da criança, o circo jamais morrerá. Porque a alegria da criança é o sorriso do palhaço. A gente faz esquete com as crianças lá dentro, faz reprise, faz palhaçada, faz tudo. E trabalha aqui na estrutura Isso, também. Aí eu trabalho com a venda do balão lá fora, aqui dentro, ele trabalha vendendo também aqui, ajudando a tia, a avó aqui. E assim vai, é família, uma família aqui. Lá no fundo do circo, agora todos os artistas, 10 minutos antes de começar o espetáculo, são todos lá. Tem alguns que estão antes ainda para aquecer, para alongar o corpo, para preparar, né, o corpo antes de entrar no palco, né? Porque eles vão fazer números aéreos, números de chão, contorcionismo, trapézio, né? Vários outros números que precisa preparar o corpo antes, né? Contorcionista é mais difícil, porque você tem que
é mais fácil você começar de pequeno, porque toda criança tem um corpo mole. Então já tá com o corpo mole, você vai só aperfeiçoando, né? Vai ficando mais flexível. A pessoa já grande, ela já é dura. Então dói muito para poder adquirir mais flexibilidade. Para contorção tem que ter bastante flexibilidade. É interessante ver que, apesar das dificuldades, como você já falou antes, eles mantêm o bom humor de qualquer jeito, né? A apresentadora, a Jaqueline, quando a gente ela estava ensaiando e tal, estava chamando público, né? Foi pro palco chamar público, não tinha ninguém. E eu tentando atrapalhá-la, entre aspas, porque eu queria informação. Eu falei, Jaqueline, e aí, como é que é seu aquecimento e tal? E ela super me ignorou, assim. Ela estava muito focada, estava quase hipnotizada, sabe? É bonito ver, né? E os palhaços todos na frente, chamando público e com bexiga e fazendo pipoca, o pessoal fazendo pipoca. Toda uma grande família ali, né? Esse circo familiar. Então, e quando não deu público, eu perguntei, e aí, né? Vocês estão para baixo ou como é que é? Não, normal, absolutamente normal. No outro dia, mesmo entusiasmo. No outro dia, a Jaqueline vai para o palco de novo, vai chamar público de novo, vai ignorar quem tentar falar com ela. E é realmente uma inspiração, assim. Mesmo quando ela vê que não tem ninguém, ali dentro ela continua chamando o público, não muda. Sim, respeitável público, fala do espetáculo que vai começar daqui a pouco e tá ali toda montada, toda pronta. E a gente tentou falar com ela, não tinha ninguém e ela ignorou a gente completamente, né, solenemente. Concentrada mesmo, né? Sim. Independente do público ou não. Quase em hipnose, assim. E a contorcionista, né? Ela chamou bastante atenção. Ela tem uma história curiosa, né? Sim. A gente chamou ela de dentro do trailer depois que a gente viu que não ia ter espetáculo. A gente chamou ela de volta para conversar com a gente fazer as fotos, que inclusive vão estar na revista, na capa da revista. Ela é namorada do palhaço que aparece no vídeo. E aí eles se conheceram no mundo. Nesse mundo de circo é muito assim, né? Eles um indica para o outro, um faz contato através de outro. Então eles eram de circos diferentes, começaram a namorar pela internet. Aí ele se mudou para o circo dela. Enquanto eles namorarem, eles estarão no mesmo circo. A contorcionista, ela está com 22 anos e ela está para se aposentar. Então dura até aí a carreira dela de contorcionista. Mas ela já aprende, eles aprendem brincando desde sempre a fazer muitos papéis ali. Então, logo, de repente, ela pode ser também locutora, apresentadora. E ela mesma disse que as contorcionistas começam muito cedo, né, novinhas, porque o corpo é mais mole para aprender. Ela começa como uma brincadeira. Eles passam para as crianças esse amor pelo circo desde pequenininhos, como brincadeira. Então, quem tiver que aprender contorcionismo já aprende desde pequenininho mesmo. E ela aprendeu desde pequenininha, ela nem lembra desde quando, né? O pai ensinou. Eles ensinam mesmo sem saber a própria arte, né? O pai não é um contorcionista, mas sabe ensinar. Eles sabem isso, né? Ensinam várias artes, mesmo sem ser um artista daquela arte, né? Então, agora com 22 anos, ela está se aposentando e vai procurar outras atividades para fazer no circo. E se a criança, de repente, quando fica um pouquinho mais velha, não quer mais trabalhar no circo? Acontece isso ou é um mundo tão mágico que ninguém quer sair de lá? Acho que é mágico. Eu conversei com o sobrinho do dono do circo e um palhaço e ele disse que muita gente tenta entrar e não consegue, mas o contrário é muito difícil. Tem algumas pessoas tentam sair do circo e arrumar um trabalho convencional e tudo mais, mas eles não conseguem. Trabalhar fora do circo. Quem é do circo tem muita dificuldade de sair. Então eu acho que essa magia fica muito impregnada mesmo, pelo jeito. E quem vai ficar no lugar da Daniele? Ela falou? Ela mesmo deu aula para alguém ou não se sabe ainda? Não se sabe. Ela não é da família mesmo do circo. Eles entraram para a família depois, mas ela não é da família. Então, de repente, né, vem até uma outra pessoa de fora. E Gisele, você acha que o circo ele está em crise no Brasil? Talvez esse formato, pelo jeito, está em crise, né? Tem caído muito público, mas tem essas outras formas, né? Até que a lei pode ajudar essas outras formas de circo, né? Esses circos mais profissionais. Tem gente que se apresenta também individualmente. A filha da apresentadora, da Jaqueline, ela trabalha com tecidos e outros tipos de artes circenses e ela se apresenta também por si, sem um circo. Então, são ideias, as pessoas têm criado outras formas de apresentar e viver o circo, né? Aí a gente tem que esperar para ver como é que se encaixa.
E que lição que você tirou dessa experiência? Eu acho que todo mundo ali no circo, no dia que não teve espetáculo, no dia que não tem dinheiro, a gente pergunta, e aí, tá difícil? Não, não tá difícil. Né? É um leão por dia, mas é um leão por dia para todo mundo. E tá todo mundo ali super sorridente e dizendo que no dia seguinte vai estar lotado, apesar de naquele dia não ter ninguém. Então eu acho que é uma grande inspiração de amor pelo trabalho e eu acho que é amor pela vida mesmo, né? Obrigada, Gisele. E o programa de hoje fica por aqui, mas não se esqueça que você pode acessar todo o conteúdo da revista pela internet. Acesse câmara.sp.gov.br e vá na seção da revista Apartes. Obrigada pela companhia e até o próximo programa Apartes Grandes Reportagens. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.